capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Somente essa parte aí, meu irmão. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vamos ler novamente. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pula lá para o versículo de número 8. Somente essa parte. Ouvi a voz do Senhor. Vamos repetir novamente. Ouvi a voz do Senhor. Vamos ler o versículo de número 1 novamente. É somente essa parte. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Versículo de número 8. Ouvi a voz do Senhor. Nota-se que no versículo de número 1 ele viu ao Senhor. No versículo de número 8 ele diz que ouviu ao Senhor. Ou seja, ele vê e ouve ao Senhor. Vou repetir novamente. Ele viu e ouviu. Ele viu ao Senhor e ouviu ao Senhor. Vamos falar novamente. Ele viu ao Senhor e ouviu ao Senhor. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Hoje é noite de restauração da visão e da audição que o Senhor irá fazer dentro deste lugar. Eu vou repetir novamente para você entender. Deus ainda restaura a visão e a audição do teu povo. Eu vou falar de novo para você compreender. Deus vai restaurar a tua visão e a tua audição nessa noite para ouvir e ver a voz dele. É só você que crê, meu irmão. Só você que crê. Começa a aplaudir ao Senhor. Vamos, glória a Deus, aleluias. Isso. Vai dando glória a Deus e aleluias. Vai dando glória a Deus e aleluias dentro desse lugar. Isso. Glorifica o Senhor. Glorifica. Ele ainda é o Deus que restaura. Exalte a Ele, exalte a Ele. Ele restaura a audição. Ele restaura a visão. E é hoje à noite que o dia Ele escolheu, meu irmão, para restaurar a nossa visão, para restaurar a nossa audição. Ei, pastor, mas o que é isso, pastor? Ei, a partir de agora, tu enxerga aquilo que Deus tem para a tua vida. Tu ouve Deus falando ao teu coração. Não temas, pois eu ainda estarei contigo. Glórias a Deus. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor amado, eis aí a vida do teu povo. Eis aí aqueles, meu Deus santo, que o Senhor escolheu nessa noite para ser uma noite de restauração. Senhor amado, nesta noite eu lhe peço, meu Deus, me dá graça para ministrar a tua palavra, para trazer aquilo, meu Deus santo, não que eu quero para este lugar e para esta igreja, mas trazer aquilo que o Senhor manda, trazer aquilo que o Senhor quer que faça, trazer aquilo que o Senhor quer que fale. Senhor amado, em nome de Jesus, assim sendo, mais uma vez o teu santo nome, ele será engrandecido dentro deste lugar, ele será exaltado dentro deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Assim eu creio, ó Deus amado, em nome de Jesus. E você que crê comigo, aplauda o nosso Senhor Jesus, dando glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Aleluias. Aleluia. Meu irmão, presta atenção. A palavra de Deus que nós lemos, nós separamos alguns versículos. Nós temos 2 versículos separadamente. O versículo de número 1, a parte dele diz que Isaías, o profeta palaciano, Isaías, o profeta levantado pelo próprio Deus, ele diz que viu algo da parte do Senhor. No versículo de número 8 nós podemos entender que o próprio profeta agora ele já não vê somente algo da parte do Senhor, não. Agora ele, além de ouvir, no versículo de número além de ver, no versículo 1, na parte B do versículo 1, o versículo de número 8, agora ele ouve o Senhor, ele ouve o próprio Deus, ou seja, ele ouve o Criador do céu e da terra falando diretamente com ele. Mas para nós vermos e ouvirmos aquilo que Deus
Deus tem para cada um de nós. É necessário, primeiramente, meu irmão, minha irmã, nós pedimos a Deus uma restauração da própria visão, para tirar de nós todo o achismo, meu irmão, para tirar de nós todo o egoísmo, de ver somente aquilo que queremos e não aquilo que Deus quer mostrar para cada um de nós, e ouvir, meu irmão, somente a voz de Deus, e esquecer que ainda existe nessa terra, meu irmão, aqueles que são capazes de puxar cada um para nós de para baixo, esquecer que existe ainda nessa terra palavras lançadas golpes, meu irmão, sobre a minha vida e a tua vida, esquecer que existe isso tudo e buscar a restauração da parte de Deus, para que seja a nossa audição blindada para esse tipo de coisa e ouvir somente aquilo que Deus fala. Ou seja, nessa noite nós vamos aprender que ver e ouvir aquilo que Deus quer, ver e ouvir aquilo que Deus manda, ver e ouvir aquilo que vem da parte de Deus é melhor do que ver e ouvir aquilo que o coração do Senhor não agrada. Eu vou falar novamente: ver e ouvir aquilo que agrada o coração de Deus, ou melhor, que vem direto do trono de Deus, é melhor que ver e ouvir aquilo que desabona o Senhor. E esta noite, meu irmão, nós vamos ver, nós vamos acreditar e nós vamos ouvir que Deus ainda fala nessa terra. Só quem crê nisso, meu irmão, dá uma glória a Deus e aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 1, meu irmão, nós vamos começar a leitura dizendo dessa forma: no ano em que morreu o rei Uzias. Maioria, meu irmão, de nós pregadores, maioria daqueles, meu irmão, que vem a discernir esse texto, já começa dizendo o que condiz no versículo de número 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Mas eu quero retroceder um pouco e ver quem foi realmente esse rei Uzias. Quem foi esse rei Uzias? De onde ele veio? O que esse homem tem a ver com o profeta Isaías? Na palavra do Senhor diz que o próprio Uzias, a palavra em hebraico, Fred, Uzias significa Jeová é a minha força, ou seja, ou melhor, Jeová é a força. Um homem com um nome desse, um homem com um simbólico de nome desse, Jeová é a nossa força, ele não tem que temer a nada. Uzias, meu irmão, ele fazia aquilo que o coração dele desejava, não aquilo que o homem mandava. Aos 12 anos de idade, esse homem, meu irmão, ele assumiu o trono do pai, somente aos 12 anos de idade. E se nós formos estudar a palavra do Senhor e estudar, meu irmão, na teologia quem foi Uzias, nós vamos entender que de 12 até o ano de 740 a.C., ele reinou por 52 anos. E a palavra do Senhor, depois da morte de Salomão, ele foi o rei, meu irmão, incumbido a prosperar Jerusalém, a prosperar aquela cidade. E a palavra do Senhor diz que após a morte do rei, houve um partir da cidade. Um ficou com a parte sul e outro com a parte norte. E veio Uzias, o nosso rei Uzias, ele vem reinando e prosperando a cidade. A palavra do Senhor diz que esse próprio rei, ele operou no meio da parte agrícola. Ele tinha a criação, a plantação e a criação também de gado. Ele criou lá também o rearmamento do povo, dos soldados, com novas tecnologias de batalha. Esse foi o Uzias. Após a morte de Salomão, um homem levantado, não pelo próprio Deus, pastor Frank, mas um homem levantado pelo povo para assumir o trono. Mas mesmo um homem levantado não pelo Deus, mas pelo homem, tinha temor ao Senhor. Aleluia. Aquele homem tinha temor ao Senhor. Ele prestava culto em adoração ao próprio Senhor. Ou seja, ele estava na posição correta, colocando Deus em todas as situações, colocando Deus em todas as condições. A palavra do Senhor diz que Uzias, meu irmão, ele criou portos, ele levantou indústrias, ou seja, ele prosperou toda a cidade, ele fez a economia da cidade avançar ou alavancar, crescer. Mas aquele homem cultuava ao Senhor, era um homem respeitado pelo povo, era um tipo de homem, meu irmão, minha irmã, que agradava o coração do homem. Era um tipo de homem que o homem podia confiar nele. Era um homem que prosperava, que trazia benefícios para o próprio povo. Mas certo dia, esse mesmo homem temente a Deus, esse próprio homem que clamava, adorava ao Senhor, esse próprio homem que a palavra do Senhor descreve para mim e para você, que a história dele dizendo que ele cultuava ao Senhor, esse próprio homem deixou que tudo isso, a adoração do povo que chegasse até ele, subestimasse o próprio querer dele. Ou seja, aquele homem já não adorava ao Senhor. Esse homem agora ele já não
Esse homem agora ele já não cultua ao Senhor, ou seja, a fama chegou ao coração do rei. A fama encontrou o endereço do coração do próprio rei. Ele já se achava o rei dos reis, ele já se achava o Senhor dos senhores. Mas só que quando Deus levanta homens, quando Deus levanta mulheres nessa terra, quando homens são eleitos pelo próprio homem, a palavra do Senhor diz que a adoração não é para ser dividida, a adoração somente é para Deus. A palavra do Senhor diz para mim e para você que Ele não divide a adoração com ninguém, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, tudo que nós fizemos nessa terra é daqui para lá, é daqui para lá, a glória é toda dele. E levanta-se um homem como rei, com coroa, com os vestes de rei, querendo ser adorado pelo povo, querendo ser cada vez mais engrandecido pelo povo, querendo usurpar a glória do Senhor. E esse homem, certo dia, ele entra no templo, ele entra para acender um incenso dentro do templo. E a palavra, a história descreve que este mesmo homem foi impedido pelos próprios sacerdotes, porque quem acendia o incenso dentro do templo eram somente os autorizados pelo Senhor. Não entendeu não, meu irmão? A adoração é somente para os autorizados pelo Senhor. Naquele momento os sacerdotes impediram o homem de fazer aquilo que eles eram incumbidos. Imagina comigo, meu irmão, o próprio Deus observando tudo e dizendo: não é para isso que você está de pé até hoje, não é para isso, eu não te mandei. E aquele homem tentando acender o incenso dentro do templo, ou seja, tentando passar agora pela hierarquia do próprio Deus. Ei, sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? No reino de Deus existe hierarquia, no reino de Deus haverá sempre aquele acima de nós, mas haverá também um assentado no trono, que é o Rei dos Reis, o trono de toda a glória, o dono de toda a glória. E aquele homem foi acender o incenso e foi impedido pelos sacerdotes. Imagino eu, o sacerdote dizendo para ele: você não pode fazer isso, tu não é um sacerdote. E saindo da boca do rei Uzias, dizendo dessa forma: eu sou rei, a minha coroa, olha as minhas vestes. Imagino eu até ele com um cetro na mão, típico de um próprio rei, e dizendo dessa forma: eu sou rei, eu posso tudo, aqui eu posso fazer tudo, na localidade do meu reino eu posso fazer tudo. E um homem de Deus dizendo para ele: tu é rei lá fora, aqui já tem rei. E impedindo a ele, meu irmão, de fazer algo dentro da casa do Senhor. O próprio Deus assistindo aquilo tudo até dar um basta. Tu és rei mesmo, tu és rei mesmo. Aonde existem as pedras da tua coroa, lanço eu agora o meu, que é de mim. E Deus coloca uma lepra na coroa dele, aonde coloca a coroa. A palavra do Senhor diz que na testa daquele homem surgiu uma lepra. Aqui nós vamos começar a entender que Deus é o rei, Deus é o dono de tudo, é o Deus criador do céu e da terra, e ninguém consegue usurpar aquilo que é dele. E a palavra do Senhor descreve que ele é bom o tempo todo, mas também ele é fogo, ele é fogo, ele é fogo consumidor. E a palavra do Senhor diz que agora aos 740 anos antes de Cristo, no versículo de número 1, nós começamos a entender que agora Uzias, o rei, o valentão, o sabedor, agora ele veio a falecer. E aqui o profeta Isaías, profeta palaciano. Pastor, mas o que é isso, profeta palaciano? É aquele, meu irmão, cujo qual ele profetizava, pastor Franco, somente no palácio. Ele profetizava somente no meio dos reis. Ele profetizava somente porque ele tinha um grau de parentesco. Estudiosos condizem, meu irmão, que ele tinha um grau de parentesco com o próprio rei Urias, com o próprio rei Uzias. E dizia dessa forma que ele profetizava e Uzias assinava embaixo. Ele profetizava e Uzias assinava embaixo. Ou seja, ele profetizava e o povo tinha que receber a profecia, porque ele era o primo ou o parente do próprio rei Uzias. O povo não contestava as profecias de Isaías. Mas no versículo de número 1, agora o próprio rei, ele veio a morrer. E como fica o profeta? A cabeça de Isaías agora está com essa pergunta: como
existe uma mensagem. Agora eu posso ser até morto se eu profetizar e não acontecer. Eu já não tenho mais uma retaguarda. Eu já não tenho mais aquele que me cobre. Ou seja, o povo tinha medo de ir contra o próprio profeta Isaías por conta do rei Uzias. Imagino eu as pessoas conversando, dizendo: acredito no profeta, porque o parentesco com o homem lá em cima é muito forte. Acredita no profeta, porque ele e o homem lá em cima andam assim. Mas agora a palavra do Senhor diz que Uzias ele morre. Vamos tentar imaginar agora o próprio profeta Isaías entrando dentro do templo e mandando uma mensagem para mim e para você. A palavra do Senhor descreve que o próprio profeta Isaías agora entra dentro do templo. A visão que o profeta Isaías teve ao entrar dentro do templo são duas passadas para mim e para você. A primeira mensagem que Isaías passa para mim e para você, que ele se depara com um trono vazio. Ou seja, ao olhar para o trono vazio, no coração dele é confirmada a morte do próprio rei. Ou seja, acabou a minha regalia, acabou a minha mordomia. O rei, ele realmente morreu. Essa foi a primeira visão que Isaías teve. A segunda visão, que ele ao olhar, ao se deparar com o trono vazio, ele disse: existe agora um rei de verdade. No coração dele gritava, dizia: agora o rei dos reis está realmente ocupando o trono. Sabe o que eu estou querendo te dizer, meu irmão? O rei dos reis, ele sempre ocupará o trono. Ah, pastor, que trono que é esse? Esse trono aqui, meu irmão, o teu coração, para esse trono aqui permanecer no desejo de Deus, é necessário eu e você deixarmos Uzias morrer. É necessário deixarmos Uzias morrer. Mas pastor, de que o senhor está falando? Nós criamos determinado tipo de Uzias, meu irmão, e assentamos ele no trono. Nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Se Uzias gritar para, nós paramos. Ah, pastor, mas como assim? Se a preguiça gritar chega, nós paramos. Se o cansaço dizer chega, nós paramos. Ou seja, nós só vamos aumentando o trono de Uzias. Ei, meu irmão, sabe o que eu estou querendo te dizer? Está na hora de destronar Uzias. Está na hora de deixar morrer o rei Uzias dentro de cada um de nós. E agora a mensagem na qual nós lemos, e a palavra do Senhor descreve no capítulo de número 1, no capítulo de número 6, no versículo de número 1: e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, na segunda visão de Isaías, ao entrar e olhar com a visão primeira, olhar com a visão carnal, dentro do templo, ao trono, meu irmão, ele não vê o rei assentado. Ali ele já identifica: realmente meu rei faleceu, realmente meu rei morreu, realmente agora não tem suporte, realmente agora não tem a provisão ou a previsão de nada, realmente agora eu estou literalmente perdido, realmente agora eu não sei o que fazer. Na visão carnal dele, ele estava completamente perdido, assim como eu e você, em determinado tipo de situação na minha vida e na tua vida. Nós olhamos com a visão carnal e não vemos uma solução. Mas se nós olharmos de novo para o trono, assim como o profeta olhou e viu assentado um grande Deus, Aleluia, Deus. nós vamos ver que existe solução para cada problema. Nós vamos ver que existe resposta para qualquer pergunta que eu e você nós fizermos. Nós vamos entender e saber que ainda existe um Deus que governa, ainda existe um Deus que governa, ainda existe um Deus que é o Deus do impossível, ainda existe um Deus que é o Deus de solução, ainda existe um Deus que traz resposta. Aonde existe um Deus, aonde o homem diz que não, o Deus que nós servimos, ele diz que sim. Se nós olharmos diretamente para o plano com os olhares espirituais, nós vamos entender o que o homem quer negativar, o meu e o teu Deus coloca para cima e fala que é ele que governa o reino. Mas nós temos que entender, nós temos que tirar Uzias de lá. De uma forma ou de outra, Uzias tem que descer. De uma forma ou de outra, Uzias tem que sair do trono. Uzias tem que ser destronado e deixarmos lá sentado o próprio rei, o próprio Deus, o único Deus. Versículo de número 2 diz dessa forma: os serafins estavam acima dele.
Olha a visão agora que o próprio Deus ele diz. O próprio Deus ele mostra ao profeta Isaías. O próprio Deus mostrando para o profeta Isaías. Mas espera aí, era o mesmo profeta que profetizava e era questionado. É o mesmo profeta que profetizava embasado no rei que ele seguia, no rei que ele servia, melhor dizendo. E agora o próprio Deus está mostrando para ele. E ele diz para mim e para você: eu via ao Senhor assentado sobre o alto sublime trono. E além disso, ele viu os serafins. E a palavra do Senhor diz que serafins, meu irmão, os serafins voavam para aquele lugar. E a palavra do Senhor descreve que serafins são criaturas do próprio Deus com 6 asas. E descrevendo no versículo de número 1 ainda, o próprio profeta está dizendo, e eles tinham 6 asas. 2 delas tampavam o rosto, 2 delas tampavam os pés, e os serafins cujo tamanho grande daquele jeito, com 6 asas, 1 tampando, 2 tampando o rosto, 2 tampando o pé, e batendo as asas com 2, e batendo as asas de 6, eles estavam usando somente 2, e Isaías continua contando, e na mão deles existia uma tenaz. Existia uma tenaz que segurava algo. Para nós entendermos melhor a palavra tenaz, o que significa tenaz? Tenaz é o que o ferramenteiro, o forneiro, ele usa para pegar algo quente, algo metálico, algo em brasa ardente de fogo. E isso estava na mão, uma tenaz. Os serafins carregando uma tenaz, ou seja, ele vinha trazendo algo. Ele vinha trazendo algo. Ele vinha, os serafins vinham trazendo algo. E a tenaz estava segurando. E Isaías ainda vai além. Ele veio e passou nos lábios. Ele veio e passou nos teus lábios. Ele carrega algo quente. E agora ainda passa nos lábios do profeta. Ou seja, ali estava mostrando: profeta, profeta, tu és levantado pelo próprio Deus. Profeta não fala aquilo que agrada o coração do homem. Profeta fala aquilo que Deus manda. E ele dizendo dessa forma, e ele veio e passou nos meus lábios. Ele veio e passou nos meus lábios. E eu fiquei curioso: o que é isso que ele passou nos lábios? O que é isso que ele passou nos lábios daquele homem? E Deus foi começando a me falar que lá no reino dele existe um rio cujas águas são cristalinas, que vão de encontro ao grande trono de fogo. Uma água cristalina rolando em direção a um grande trono de fogo. E assentado nesse trono existe um grande homem também de fogo. E esse rio de água cristalina, ele se depara com esse trono ardente em fogo, e ele continua descendo. Agora já não é mais em direção, ele continua descendo em direção à cidade, e já não é mais um rio de água cristalina, agora já é um rio de fogo em direção à cidade. Agora aqui também eu já consigo aprender que lá para onde nós vamos, meu irmão, lá onde nós vamos tem um trono de fogo, um cavalo de fogo, um homem grande de fogo, e lá é fogo. Ou seja, para quem não dá glória a Deus, aleluia, para quem não acredita em livros, está em profecias, não entra lá, não entra lá. Isso é a própria palavra de Deus. E eu falei: cadê o negócio que o serafim estava carregando? Ele tirou brasas vivas direto do trono de Deus. Ou seja, aí o homem é profeta mesmo. Aqui eu já consigo aprender que o homem é profeta. E ele continua dizendo dessa forma: e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu fui buscar isso: serafins, criaturas feitas pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor me mostrou: os serafins ficam acima do trono de Deus, pastor Fred. Serafins não fica do lado, serafins não fica embaixo. E nós aprendemos a vida toda cristã que acima de Deus não existia nada. Acima de Deus era somente Ele. E veio a palavra de Deus dizendo que não, existe sim, existe os serafins em cima do trono de Deus. Mas se nós formos olhar o porquê que eles estão em cima, é para jogar a glória para baixo. Porque acima do próprio Deus existe também a adoração. Em cima do baixo, adoração. Em cima, adoração. Ou seja, aqui eu vejo a autoridade. O próprio Deus assentado e olhando para a terra e fala: agora
número 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Imagina os serafins agora passaram, o negócio tinha que passar lá nos lábios do profeta. E eles olhavam um para os outros e diziam: santo, 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 santo. E o profeta ouvindo: santo, santo, santo. E o profeta ouvindo: santo, santo, santo. Agora o profeta está ouvindo, além de ouvir, ele está vendo a glória sendo tomada pelo próprio Deus. Agora o profeta vê a fumaça deixada pelos próprios serafins, mostrando a glória do Senhor. E o versículo de número 5, ele diz dessa forma: então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Aqui eu já consigo aprender algo também. Se nós formos olhar o profeta Isaías, nós vamos entender que ele não falava ai de mim, ele falava ai daquilo, ai daquele, ai daquele se ficar bebendo óleo mais forte, ai dessa nação se ficar fazendo isso, se ficar fazendo aquilo, ai desse povo que adora a Deus de qualquer forma. O profeta falava assim: ai daquele que está vestindo uma roupa inadequada, ai daquele que está maquiando bastante o corpo, ai daquele que toca de qualquer jeito, ai daquele que adora de qualquer jeito. Ele deixou o ai daquele e Deus falava com ele: ai daquele não, ai de você. O que nós temos que aprender, meu irmão? Tirar o ai daquele para lá e puxar para nós. Ai de mim. É o momento de preocuparmos, meu irmão, minha irmã, com o nosso material, o nosso corpo, o nosso coração, e como dar nossa comunhão para com Deus. Esquecer o irmão, quem cuida do irmão é o mesmo Deus que cuida de você. Ou seja, nós temos que começar a falar: ai de mim, ai de mim. E a palavra do Senhor diz: ai daquele que toca nos meus. Então nós temos que entender que aquele também que nós falamos é o ungido do Senhor. Então é ai de mim. Então nós temos que entender, meu irmão, como o profeta entendeu. Ai de mim. Nos versículos anteriores, se nós começarmos a entender, meu irmão, nós começarmos a buscar o ai daquele de Isaías, nós vamos ver muitos ai daquele. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo. Mas pela primeira vez o profeta está dizendo: ai de mim. E continuando, ele começa a descrever ele mesmo. Agora ele esquece os outros e olha para dentro dele: porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, ali ele já estava dizendo para mim e para você que ele é falho, ele é pecador, ele é cheio de erro, comedor de arroz e feijão como eu e você, mas mesmo assim ele viu o próprio Deus, ele viu o próprio Senhor. No versículo de número 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Depois disso eu ouvi, ou seja, depois da purificação, depois que ele reconheceu que ele era falho, que ele era pecador, ele começou a ouvir o próprio Senhor. Ou seja, a partir do momento que nós nos retirarmos de nós mesmos, a partir do momento que nós matarmos o nosso próprio eu, a partir do momento, meu irmão, que nós tirarmos o nosso próprio achismo, a partir do momento que nós matarmos, meu irmão, os dias que está dentro de nós, a partir do momento que nós assumirmos que nós somos falhos, pecadores, a partir do momento, meu irmão, que nós tirarmos aquilo que nós queremos fazer e deixar Deus fazer, nós agora começaremos a ouvir o Senhor. Meu Deus! Nós começaremos a ouvir o próprio Deus. E ele continua. E o Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Senhor, eu já assumi. Senhor, eu não estou falando mais ai daquele, agora eu estou falando mais de mim. Senhor, eu sei agora que eu sou falho, que eu sou pecador, eu já assumi isso tudo. Eu assumi que somente o Senhor é Deus da minha vida. O Senhor está procurando: a quem enviarei os meus mensageiros? E
E o profeta está dizendo para o Senhor: eis-me aqui. O Senhor está procurando um mensageiro? Eis-me aqui, que essa noite Deus possa olhar para a sua vida e ver que você é o mensageiro das boas novas dele. E quando ele precisar, você levanta a tua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. E ele continua dizendo: então disse o Senhor: vai e diz a esse povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Ou seja, ele está dizendo: vai lá e fala para o povo que eles vão até sentir que algo está acontecendo, mas eles não vão conseguir ver, não. Eles não vão conseguir enxergar, não. Eles não vão conseguir sentir. Eles vão conseguir só sentir. Eles não vão conseguir ouvir, não. Porque esse povo está tudo desobediente, esse povo está tudo rebelde. Então eles não têm condições de ver, eles não têm condições de ouvir. Diga isso para ele, tu não é profeta. Quero ver esse povo acreditar em você, profeta. Tu levantar por mim. Agora diga o que eu mando dizer. E profeta que é profeta não entrega nada para massagear a ela de homem, não. Se for para falar da exaltação do próprio Deus, fala. Se for para falar de exaltação do próprio Deus, também fala. Acredite o homem ou não, quem fala nos seus lábios é Deus. Vou falar de novo para você melhorar isso, glória a Deus. Eu estou dizendo para você: quem fala no seu lábio é Deus. Estou dizendo para você: quando você sente esse calafrio, meu irmão, é Deus. Quando você sente, meu irmão, a vontade de chorar, não é perturbação do diabo, não, é Deus. Quando você sente, meu irmão, que algo vai acontecer na sua vida, não é nada de ruim, não, é Deus preparando algo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E a palavra do Senhor continua: engorda o coração desse povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos. Não ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e fala com esse povo para converter. Você falar daqui para cá, ó, é muito fácil, vai converter. Vocês têm que converter, o difícil é falar daqui para cá, ó. Porque é daqui para cá que vem o maior achismo. É daqui para cá, é daqui para cá, é do altar para cá, meu irmão, que aqui as pessoas têm que se converter. É daqui para cá que tem o egocentrismo. É daqui para cá que vem o cheio de eu posso, eu faço, eu aconteço. É daqui para cá, não daqui para cá. Profetizar daqui para cá, meu irmão, é muito fácil. Daqui para cá existe um escudo, uma blindagem. Mas daqui para cá também existe um Deus que está sentado no trono. Que o trono, a palavra do Senhor diz que é um trono de fogo. E ele também é fogo consumidor. Da mesma forma que colocou daqui Deus, o próprio Deus tira daqui para cá. Ou seja, quem manda no reino ainda é Deus. Ainda é Deus. Não existe motivo para ficar aqui com o nariz em pé. Não existe motivo, meu irmão, minha irmã, se eu dar glória a Deus somente quando eu estou com isso na mão. Aqui é lugar, meu irmão, onde Deus fala. Aqui é lugar onde uma terra, meu irmão, onde só pisa aquilo que Deus permite. Ou seja, aqui não tem espaço para qualquer um. Aqui não tem espaço, meu irmão, para falar qualquer coisa. Não, quer falar qualquer coisa aqui, fala da palavra do Senhor. Ou seja, diga ao povo Isaías, vai converter. Diga ao povo Isaías, quer ouvir, quer ver? Primeiro converte. Para ouvir e ver. Existem pessoas, meu irmão, há anos na presença do Senhor, mas que até hoje não se converteram. São convencidos daquilo que vê e ouve, mas ainda não converteram. Ainda não conseguiram encontrar a conversão do próprio Deus. E quando eu falo existem homens, meu irmão, e existem homens e mulheres que ainda não se converteram, eu não estou falando dessa congregação, eu estou falando no meio do povo de Deus, que fala que tem, mas na verdade nunca chegou nem próximo. Que existem pessoas, meu irmão, homens e mulheres do Senhor, que tomam os altares do Senhor, meu irmão, somente para bater, mas ainda não aprenderam a apanhar. E vem o próprio Deus dizendo para o profeta Isaías: fala com todos eles, se ficar 1 em 10, vai morrer todo mundo. Se ficar 1 em 10, morre todo mundo. Ou seja, manda esse povo sumir daí, manda esse povo desaparecer daí. Se ficar 1 em pé, vai morrer também. Imagina o coração do profeta dizendo: oh meu Deus do céu, como que eu faço? E agora como que eu faço? Deus vai matar. E o povo é acostumado com Deus já
amor. O povo acostumado com Deus de amor. Agora, até se o próprio Deus ele aborrece, imagina o meu e o seu coração. Se o próprio Deus, meu irmão, enfurece, imagina o meu e o seu coração. Se o próprio Deus, meu irmão, aqui decretou aquele povo através da vida do profeta Isaías, imagina o que está dentro do meu e do seu coração. E a palavra do Senhor dizendo dessa forma, no versículo de número 11: então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu o Senhor, até que se assolem as cidades, ou seja, até que não fique ninguém. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, até que não sobra ninguém. Vai falando, vai falando. E as pessoas dizendo, aquele pregador só prega sapacada. E o próprio Deus dizendo, vai falando. Aquele pregador só fala isso, isso e isso. Não foi para isso que eu entrei dentro desse lugar. Não foi para isso que eu saí do meu lar para entrar dentro dessa igreja. E Deus falando, vai falando. Glória a Deus. Vai falando. O próprio Deus dizendo para Isaías, Isaías, acredite o povo ou não, vai falando. Assim o próprio Deus dizendo ao meu e ao teu coração, acredite o homem ou não, fala aquilo que ele manda, faz aquilo que ele manda e pronto, acabou. Glória a Deus e aleluia. Calma, meu irmão, dá glória a Deus aí. Vai desaparecendo. Mas quando a mensagem dessa forma é para encorajar o cristão. Ele procura audaciosos e corajosos. Final, o próprio rei Davi, o próprio Deus enviou um homem dele para sofrer na casa dos pais do rei Davi. E foi para fazer o quê? Foi só para bater papo? Vai lá e bate papo com o pai do Davi. Foi para isso? Foi para quê? Foi para consagrar ou só chamar? Vem cá. Foi para consagrar, mas consagrar ele ao que? Ao quê? Pode falar, gente. Vai consagrar Davi o quê? A rei, não é isso? Mas chegando a palavra do Senhor diz que aquele incumbido chegou dentro da casa do profeta, do próprio Davi, e encontrou ele lá. Não, aonde que ele estava? Ele estava pastoreando, ele estava trabalhando, não é isso? E a palavra do Senhor descreve que o próprio Davi, ao encontrar aquele homem, ele falou, é você mesmo, não tem estatura, não tem tamanho, não tem corpo, não tem nada. Mas o próprio Deus mandou, vou fazer torno, você é rei. Ou seja, foi consagrado a... E aquele homem era forte? Aquele homem tinha estatura boa? Aquele homem tinha alguma coisa para fazer os outros correr? Não tinha nada. Vamos tentar imaginar agora aquele homem que ninguém temia. Um homem que Israel não conhecia, mas existia um só que conhecia e já bastava. Israel não conhecia aquele homem, mas Deus o conhecia desde o ventre da mãe. Agora vamos tentar aquele homem chegando próximo ao rei, falando assim, tem um grandão lá falando que ninguém mata. E o próprio Davi, o que fazia para o rei? Ele só tocava. E um homem chega e fala assim, ô rei, deixa eu te falar, sabe aquele menino que toca harpa aqui pra você até você cochilar? Ele está falando, vai cravar o grandão lá, conversa com esse menino, que esse menino está com algum problema. Agora o próprio Davi chegando próximo do rei, fala assim, aqui, eu não quero aquele grandão. E o rei, vamos tentar imaginar Deus? Vamos tentar imaginar Deus olhando para Davi e falando, encarar o grandão. Eu te levantei para ser rei. Eu não levantei para matar ninguém. Eu não levantei para enfrentar ninguém. E o próprio rei Davi agora, o próprio Davizinho, agora frente a frente com o próprio rei, o próprio grandão lá, o Golias, o próprio gigante, e o grandão gritando, berrando, e o próprio Davi, o pequenininho, olhando o grandão e dizendo, você pode vir com escudo, você pode vir com armadura, você pode vir com espada, que eu vou com o nome do Senhor dos Exércitos. Conhece essa bolinha aqui que eu vou te dar uma pedrada. E agora vamos olhar o próprio Deus olhando para ele de novo. O próprio Deus olhando para ele de novo. Agora sim, ele com o meu nome na rodada, agora eu resolvo as coisas. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? Para Deus resolver o meu e o seu problema, nós temos que colocar ele em atividade na nossa vida. Nós temos que colocar ele, meu irmão, com frequência na minha e na tua vida. E aqui, na mensagem, o próprio Isaías agora está dizendo que está ouvindo o próprio Senhor. E ele antes é aquele que apontava. Ele só falava, vai converter, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Agora
transformação do próprio Deus na vida daquele homem. Ele está dizendo, conserta aqui, Senhor. Ele está dizendo para Deus, eu preciso disso, nem esse povo não. Ele está falando, a nação está perdida. E ele dizendo para Deus agora, não é a nação, é eu que estou perdido. Ele estava dizendo e apontando já para os outros. Ele estava dizendo e apontando para os outros, que os outros que estavam tudo avacalhado, e ele não, na época ele era santo. Mas agora ele está dizendo, não, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Ele está dizendo, ai de mim. Ele estava subindo tudo e ouvindo a própria voz do Senhor. Aqueles que se acham santarrão demais, meu irmão, acham que Deus só fala com eles e não fala com mais ninguém. Ei, para os santarrões, se nós pegarmos a palavra do Senhor, nós vamos entender que Deus falou na boca de uma mula. Ele não vai falar na minha e na sua. Ou seja, meu irmão, a palavra do Senhor também descreve para mim e para você, dizendo, não sejais demasiadamente o quê? Não sejais demasiadamente. Ou seja, aqui eu já consigo aprender, não tem santo aí não. Está todo mundo em processo. Está todo mundo em processo. Quando atinge lá um download 100%, eu pego. Quando o download é completado, eu trago para mim, justamente para não voltar, para não fazer um backup na máquina. Ou seja, o homem é igual à máquina. O homem toda hora entra um vírus nele que faz ele retroceder, começa a usar, ele apaga. Nós somos como uma máquina. Ou seja, quando nós atingimos um download completo, o próprio Deus arrebata. Ou seja, não existe santos. Estamos todos em processo de santidade. Aqui nós conseguimos aprender, meu irmão, que nós caímos sim. Nós não temos que permanecer caídos. Aqui nós conseguimos aprender que nós erramos sim. Nós não temos que viver no erro. Aqui nós conseguimos aprender que nós fraquejamos sim, mas nós não teremos que viver na fraquidão, na fraqueza. Não, nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus manda, de acordo com aquilo que Deus quer. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome. É a palavra do Senhor no versículo de número 12. E o Senhor afaste os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastrada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Aqui o próprio Deus está dizendo assim, para frutificar, tem que podar. Aqui o próprio Deus está dizendo assim, quando é podado e fica só o tronco, nasce tudo de novo. Aqui eu já consigo aprender que é nascer. Para viver na presença do Senhor, tem que nascer de novo. Aleluia. Aqui eu já consigo entender que nós temos que ser moldados pelo próprio Deus o tempo inteiro. Aqui eu já consigo entender, meu irmão, que nós temos que ir na olaria do Senhor o tempo inteiro. Aqui eu já consigo entender, meu irmão, que a minha conversão ela tem que ser verdadeira. Aqui eu já consigo entender, meu irmão, que não existe isso de santidade, eu só sou muito santo. Não existe um processo de santificação na minha vida e na tua vida. Aqui eu já consigo entender que quanto mais eu acho que eu estou crescendo para cima, mais eu tenho que crescer para baixo, porque acima de mim existe somente Deus. Aqui eu já consigo entender que para mim florescer, ou melhor, para que eu possa dar frutos, primeiramente eu tenho que ser podado. Quer ver uma boa árvore? Olha os seus frutos. Olha para dentro de você e pergunta para você mesmo: cadê os meus frutos? Assim como foi dito para o profeta Isaías, ele agora estava, o próprio Deus estava dizendo para Isaías: cadê os seus frutos? Estava dizendo para Isaías: Isaías tem que cortar até no tronco. Isaías tem que ir no tronco. Tem que ir ficar só no tronco agora, Isaías. Fala para esse povo que eu vou cortar até no tronco. Isaías, porque cortando e deixando só o tronco, vai
consigo entender, meu irmão, se errou, não para não. Amém. Começa de novo, mas não para não. Ah, pastor, aconteceu isso, joga isso para trás e continua. Ah, pastor, eu estou desanimado. Tira o desânimo de lado e continua. Pastor, a coisa não está acontecendo. Tira isso dos seus lábios, coloca de lado e continua caminhando, porque vai acontecer. Aqui eu já consigo entender. No último versículo, quando Deus fala que tem que ficar no tronco, aqui eu já consigo imaginar que no tronco ele vai fazer também um vaso. Ou seja, ele vai conseguir moldar, ele vai conseguir construir algo. Ou seja, aqui eu já consigo entender que se eu for só no toco, ou seja, lá embaixo, eu consigo ir lá para cima. Aqui eu já consigo entender, meu irmão, que para adorar a ele, primeiro eu tenho que me prostrar. Se os próprios serafins cobriram o seu rosto, quando a palavra do Senhor descreve que os serafins, 6 asas, com 2 delas cobrem o rosto, é sinal de quê? É sinal de quê? É sinal de quê? De reverência ao Senhor. Aqui ele estava mostrando a reverência para o Senhor. E quando os serafins ele cobrem os próprios pés, ele estava dizendo o quê? Estava mostrando o quê? Passando para mim e para você algo sobre santidade ao Senhor. Ou seja, ali estava mostrando dentro da casa do Senhor, ao entrar, pise com os pés santos, em processo de santificação ao Senhor. Ou seja, não vai de qualquer jeito não. Ou nós entramos em qualquer jeito, em padaria, em boteco, em show, em estádio de futebol, dentro da casa do Senhor, é em busca de santificação. Serafins ensinando para mim e para você. Serafins, aqueles que estão acima do trono de... Mas peraí, Lúcifer também estava lá. Mas tem um porém, meu irmão. Lúcifer, ele estava, os serafins foi colocado lá a propósito de Deus, ou seja, permissão do próprio Deus. Lúcifer não, Lúcifer queria colocar o trono acima de Deus, não é isso? Queria destronar Deus, queria colocar o próprio eu dele lá em cima. E a posição do Senhor é do Senhor. A minha e a tua posição é minha e tua posição. E nesse momento a minha e a tua posição é de quê? De adorador. Já que é para adorar, 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 já saí de casa mesmo, adorar, é para adorar, já que é para adorar, nós vamos adorar. Coloca sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus. Nesse processo da vida do profeta Isaías, conhecido no meio daquele povo como um profeta palaciano, agora o jogo virou, não. Agora ele não é conhecido mais como um profeta palaciano, não, agora ele é um profeta messiânico. Ele fala da vinda do próprio Deus, ele fala da vinda do próprio Senhor. Agora ele já não profetiza mais só nos palácios, ele não profetiza mais só para rei. Agora o profeta ele não profetiza mais só aquilo porque tem uma condição econômica encostada nele, não. Agora ele torna um profeta messiânico. O amanhã pertence a Deus, o meu futuro pertence a Deus. Isaías estava tomando isso para ele e estava falando que o rei da glória é o sustentador dele. Agora ele já não era amparado pelo homem. Ei, o homem não consegue te amparar, o homem não consegue te sustentar. Quem sustenta a minha e a tua vida é Deus. Quem olha pela minha vida e pela tua vida é Deus. Quem cuida da minha casa e da tua casa é Deus. Quem restaura a minha vida e a tua vida é Deus. Quem restaura a minha visão e a tua visão é Deus. Quem restaura a minha audição e a tua audição é Deus. Somente Ele. Agora o profeta Isaías, ele estava olhando aquele povo e entendendo o porquê que muita coisa estava acontecendo. Isaías agora estava olhando o povo e observando, Fred, e entendendo. Agora o coração
sabia quem era o sucessor do próprio rei Uzias. E agora o próprio profeta estava entendendo por que o povo daquela nação, o porquê que o povo daquela época estava daquele jeito, de uma forma pagã, porque era governado pelo homem. E vem a palavra de Deus dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora o trono está ocupado, e ocupado não pelo homem, mas ocupado literalmente pelo próprio Deus. Agora o profeta Isaías estava entendendo toda a situação. E se nós trouxermos para o dia de hoje, e nós olharmos ao nosso redor, e olharmos até mesmo para o país onde vivemos, nós vamos encontrar decepções atrás de decepções. Nós vamos encontrar, meu irmão, a confiança que nós depositamos em Deus, na confiança que nós depositamos no próprio homem, de uma eleição, meu irmão, que nós elegemos o próprio homem, e esse homem atingindo o ápice de qualquer profissão, esse homem atingindo, meu irmão, lá em cima, os governantes e sendo corrompido, às vezes não por tanta coisa, mas porque já chegou num patamar onde o seu caráter não conseguia alcançar, e ele foi corrompido pelo próprio dinheiro, ou muitas das vezes corrompido pelo seu próprio eu. E vem a palavra do Senhor dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o próprio Senhor. Aqui eu consigo entender, enquanto Deus não tomar a direção de tudo, enquanto, ou melhor, não deixar Deus tomar a direção de tudo, nada mudará na minha vida e na tua. E olha que eu não estou falando nada de política, eu estou falando de Deus. Olha que eu não estou manifestando nada sobre política, eu estou falando só de Deus. Pelo contrário, eu particularmente, eu nem de política eu gosto. Eu gosto de Bíblia. Eu amo é Deus. Mas enquanto, e olha, se nós formos olhar, Deus vem alertando cada situação que nós passamos. Mas nós ainda vamos viver o melhor do Senhor. Nós temos que acreditar sempre no Deus que nós servimos, porque é Ele que restaura toda uma nação. É Ele que restaura toda uma nação. E um detalhe: quem está em Cristo não está em crise. Existe um Deus, como o próprio Senhor, Ele descreve para mim e para você na palavra dele: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo.